Aleluia. Boa noite, irmãos. Amém. Deus abençoe o coração de vocês de uma maneira poderosa em nome de Jesus. Amém. Só de estar aqui nessa noite, reunido com os irmãos, a gente já venceu uma série de barreiras, a gente já venceu uma série de gigantes, a gente já derrubou muitos gigantes para a glória de Deus. Amém. E eu quero compartilhar com o seu coração nessa noite de uma palavra que vai literalmente trazer novidades de Deus para a sua vida. Amém. Não permita, escute isso aqui, olha. Não permita que o simples se torne confuso. Não permita que, que o comum se torne incomum na sua vida. A vida é prática, irmãos. Põe isso no seu coração. A vida é prática. A gente está tentando, a gente está criando tanta dinâmica para tentar viver. Na verdade, sabe o que isso está fazendo com nós? Isso está impedindo a gente de viver. A gente está em modo de sobrevivência. Porque a vida é prática. Amém? Diga para quem está do seu lado assim: a vida é prática, meu amigo. A vida é prática, meu irmão. A vida é prática. Mas você percebe como que a gente está se perdendo em tanta dinâmica? A gente está criando tanta coisa para tentar ser feliz. A gente está criando mecanismos para tentar dar certo. A gente está criando quando na verdade, você nasceu foi para dar certo. Ô pastor, mas quantas pessoas deram errados? Quantas pessoas que a gente conhece? Gente, olha para mim aqui. Aí é questão de escolha. Aí é opção. Você concorda comigo ou não? É opção. Por quê, pastor? Entenda comigo aqui. Quem está dando errado agora? Poderia estar na onde? Para se organizar para dar certo. Poderia estar aqui ou não poderia? Poderia estar assistindo essa live ou não poderia? Porque Deus sempre dá para nós o quê? Uma oportunidade de recomeçar. Então, quem começou a dar errado e decidiu continuar dando errado, foi questão de escolha, gente. É por isso que a gente não pode ter dó de pessoas. A gente tem que ter misericórdia. Não é dó. Às vezes a gente, eu tô com dó, tá errado. Eu tô com dó, tá errado. Você não tem que ter dó, você tem que ter compaixão. Você tem que ter misericórdia. Que são os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Boa noite, você que está em casa. Deus abençoe sua vida. Amém, queridos? Porque a vida é prática. Não precisa de muita coisa. Não. Efésios 1:3. Paulo disse que você já tem tudo que você precisa. Eu já tenho tudo que eu preciso. Mas que dia que a gente vai entender isso? Porque há uma ótica enganosa em nós. Quando eu falo de ótica, eu estou falando de visão. A gente está lutando todo dia. Escuta isso aqui, olha. A gente está lutando todo dia. A gente está brigando toda hora contra, preste atenção, as nossas próprias inverdades. Eu não falei de inverdades que os outros estão falando de você, não. Esquece os outros, gente. Se uma pessoa falou para mim assim, eu tô indo numa igreja, eu não consigo adaptar na igreja, porque toda igreja que eu chego, o pessoal logo cresce o olho em mim. Eu falei assim, mas não entendi, como assim? Mas na verdade eu já tinha entendido, é porque ele tem um salário muito bom. Ele tem um salário bacana, essa pessoa tem uma... E eu tenho muita liberdade com essa pessoa. Eu tenho muita liberdade com ela.
pessoa desviada, a pessoa está afastada do Senhor. Aí olha para você ver o tamanho do monstro que a pessoa cria. Oh, gente, olha para mim, esquece os outros. Mas sabe o que eu falei para ele? Eu falei para ele assim: Coca-Cola da última Coca-Cola da caixinha. Eu tenho muita liberdade com essa pessoa. Aí eu disse para ele assim: deixa eu te falar para você. Deixa eu te falar uma coisa para você. Você acha que o seu é o maior? Deus surpreende a gente. Às vezes uma pessoa que você não dá nada para ela, meu filho, é aquela lá, que a contribuição dela é maior do ministério. Aí você está deixando de servir a Deus porque você acha que a sua contribuição é maior. E aí os pastores e as pessoas estão de olho em você. Aí eu disse para ele assim: esquece as pessoas e olha para Jesus. É a única forma de você conseguir servir a Deus em algum lugar. Aí passou algumas semanas agora, chamei a esposa dele, falei com ele assim: a mulher sábia edifica a casa, mas a tola destrói. Porque ela ficava pondo fogo nele. Já está de olho em nós, já está de olho em nós. Ela também tem um salário muito bom. Ô gente, pastor não tem tempo para isso não, gente. Pastor tem tempo para essas coisas não, gente. Aí semana retrasada, eu escutei uma coisa que me deixou muito feliz. Sabe por quê? Ele ligou para mim e falou para mim assim: a gente agora alinhou a nossa vida com Deus. A gente está congregando no ministério tal, tal e tal. O que você acha? Eu falei: foi aí que Deus colocou vocês? Sirva a Deus com alegria. Aí já estão participando de células, já estão todos felizes, envolvidos com a obra. Isso me deixou feliz. Mas por que o senhor está... Esquece os outros. Para de perder tempo com os outros. Porque a maior batalha, a maior guerra, as maiores inverdades, elas estão travadas aqui, ó, no campo da sua mente. É isso aqui, ó, que está mentindo para você todo dia. É por isso que eu falei, as suas inverdades, elas não são de ninguém, não, elas são suas. Sabe essa emoção bagunçada aí dentro de você? Que fala que você não pode, que fala que você não consegue. E por causa dela, você já viu? Tem dia que você não quer nem levantar da cama. Por causa dela, tem dia que você não quer nem ver os outros. Tem dia... Opa, lembra que eu falei do modo de sobrevivência? É aí que você se cai. É aí que você se prende. E aí você começa a criar dinâmicas para quê? Para viver, quando na verdade você está sobre. Você não precisa disso, a vida é prática. A vida é prática, você já tem Deus na sua vida. Você nasceu foi para dar certo. Você precisa entender o que você está falando da palavra de Deus. Você sempre repete assim: olha, eu posso todas as coisas naquele que me... O Senhor é o meu pastor e nada me... Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. 1000 cairão do meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Mas você tem medo de barata. Você tem medo de largata. Uma pessoa falou para mim que outro dia eu pus uma largata que ela passou mal dentro do culto. Ela tem pavor de largata e de borboleta. Ela tem pavor de largata e borboleta. Mas você falou que 1000 cairão do seu lado, 10.000 à sua. O verdadeiro amor lança fora todo. Tem pessoas que têm medo de perder o que tem. Você imagina se Jó vivesse com medo de perder o que ele tinha. Ele era o homem mais rico do Oriente. Tem pessoas que têm medo de morrer. Eu não gosto nem de falar aquela doença. Que eu tenho medo de pegar só de falar o nome. Eu tenho medo de falar o câncer. Porque hoje você deixa de ser místico. Está repreendido em nome de Jesus. O sangue do Cordeiro que nos purifica de todo pecado, de todo mal,
Ele já nos curou de toda doença, de toda enfermidade, para a glória de Deus. A gente tem que entender o que a gente está falando. Aí você percebe que você é um construtor, a sua mente é uma construtora de inverdades. Você percebe que as suas emoções estão tentando dobrar você todo dia. Você não merece, você não pode, você não vai dar conta. Isso não é para você. Isso é para rico, isso é para não sei quem. Isso, e não, você não merece. Não mexe com isso não. Não, você nasceu trabalhando, você tem que morrer. Cuidado com o que você fala. Eu vou repetir isso. Cuidado com o que você... Ninguém nasceu trabalhando. Já é uma inverdade sua. Já é uma inverdade. Você nasceu, foi chorando e dando trabalho para os outros. Ninguém nasceu trabalhando. Não vem com essa... Já mente, já nasceu, foi pegando mentira. Já cresceu pegando mentira. Eu nasci trabalhando. E muda até a voz, você já viu? Vou morrer trabalhando. Morre nada. Para com isso. Fala comigo, a vida é prática. Agora, tudo que você precisa, sabe o que é? Vencer as frustrações. É sobre isso que eu vou falar hoje com o seu coração. Deixa eu ler um texto com você. Lucas 24, vamos lá. Lucas capítulo 24. Tem tudo a ver com o que eu já falei. Mas eu quero mostrar isso para vocês na prática, mostrar para vocês na Bíblia. Vocês vão entender que até aqueles homens que andaram com Jesus, aquelas mulheres que andaram com Jesus, se perderam na dinâmica da vida. A vida é prática. A vida é prática. Para de sofrer por antecedência. A vida é prática, meu irmão. Vai jantar gostoso, vai deitar e vai dormir em paz. Por quê? Porque o Senhor é contigo. A gente fala, o Senhor é comigo. Mas na hora de praticar o Senhor é comigo, o que eu faço? Passa a noite em claro. Por quê? Porque eu escutei isso, porque eu tive um sonho, esse sonho roubou minha mente, esse sonho roubou meu sono, aí eu passei uma situação. Não, para. A vida é prática. Viva da palavra, viva da promessa. Amém? Fala para quem está do seu lado, esquece os outros. Esquece os outros, gente. Você não vai ficar bravo comigo, não? Que eu vou falar aqui. Mas ninguém está nem aí para nós, não, gente. Ninguém está nem aí para você, não. Ninguém está nem aí. O que eu falei com aquele rapaz, eu falei com esse outro, ninguém está nem aí para você, não. Se você está com roupa de marca, se você está com roupa de sapato de grife, se você está com ninguém está nem aí para isso, não. Se o seu carro é importado, se a sua caminhonete é importada, ninguém está nem para isso, não, senhor. A gente vai construindo monstros. Tu está com inveja de mim, está com inveja. Não, é uma inverdade que você está carregando. É uma inverdade que você construiu. É um monstro que está destruindo você, ele está te devorando por dentro. E isso está gerando muitas frustrações na sua vida. Amém? E existem frustrações. Diga comigo que existem. Diga frustrações existentes, frustrações geradas e frustrações criadas. Existentes, geradas e criadas. Você hoje vai entender. Você hoje vai entender se as suas frustrações, elas são existentes, se as suas frustrações foram geradas, ou se as suas frustrações estão sendo criadas. Você precisa entender esses 3 padrões aqui. Para quê? Para que a sua vida espiritual seja mais alicerçada. Para que você consiga alinhar o seu coração com o coração de Deus. Para que você entenda o que está fluindo do altar. A Bíblia fala que existe um rio. E esse rio jorra da onde? Do altar do Senhor. Apocalipse, João fala isso.
Mas se eu não entender o que está fluindo do altar, sabe o que acontece? Eu acabo me tornando, eu acabo criando uma barreira para que esse rio não chegue até mim. Você é curado. Você é liberto. Você é transformado. Você é próspero e próspera. Você é feliz. Você é salvo e salva para a glória de Deus. E tudo que eu preciso é o quê? Reconhecer isso na minha vida. E não permitir que as inverdades que eu carrego, que eu luto contra elas todos os dias. Você já percebeu que é todo dia? Hã? Olha para mim, você conhece pessoas que antes de receber o pagamento, elas já falam assim, esse mês não vai dar não. Você conhece pessoas assim? Ô gente, é triste, me chama mente de escassez. Mente de escassez. Você conhece pessoas que recebem pagamento, nem no banco vai. Para não precisar mexer no dinheiro. Por quê? Porque na mente dele, dinheiro tem que ser juntado. Ele tem que ser juntado. Tem pessoas que recebem pagamento, não vai no banco não. Mas não, vamos dar um jeito aí. Vamos esse mês, é terrível ambientes assim. A pessoa nem recebeu, já está falando que não vai? Que não vai dar, para de fazer isso. A pessoa abre a empresa já falando, hoje o comércio está ruim. Para com isso. São inverdades. A Bíblia fala que Deus traz a existência das coisas que não são, como se elas já fossem. Sabe o que isso significa? Isso significa que Deus faz existir na nossa vida aquilo que não existe. Agora, o problema é quando eu me equiparo a Deus. E Deus está trazendo a existência e eu estou trazendo a inexistência. Porque a palavra tem poder. Como eu penso, eu sou. Então eu preciso o quê? Eu preciso entender o que Deus está me chamando para viver nesses dias. Porque olha para mim, quem que tem mais tempo para perder? Levanta a mão, você que tem tempo para perder. Ninguém tem tempo para perder mais não, gente. Até porque a gente já perdeu tempo demais, sim ou não? Tempo e vida, né? Porque a gente não conhecia Jesus, a gente ia para ambientes, a gente tinha hábitos que além de roubar o nosso tempo, destruir a nossa vida. Ninguém tem mais tempo a perder. A vida é prática. Vença as suas frustrações. Lucas 24, versículo 13. Acharam? E eis que no mesmo dia iam... Aliás, não é o 13 não. Eu ia falar disso aqui, mas Deus mudou a minha mensagem, eu vou falar do versículo 1, vamos lá. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas aonde? Ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. Está comigo aí, gente? Versículo 2. E acharam a pedra do sepulcro removida. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Olha para mim. Elas tinham que se alegrar ou se entristecer? Elas chegaram no sepulcro. Elas foram levar o que? As especiarias que elas tinham preparado. Não era um embalsamento do corpo. Mas eles passavam mirra. Eles passavam várias especiarias do corpo para quê? Para não dar mau cheiro, para conservar. Isso fazia parte da tradição judaica, da cultura local. Quem consegue entender? Então elas foram cumprir. Elas foram cumprir aquela regra. Elas foram cumprir aquele propósito. Pronto. Só que agora elas chegam lá no sepulcro, a pedra estava o quê? Removida. Jesus foi colocado dentro de um sepulcro que foi cavado aonde? Numa rocha, lembra? José de Arimateia, né? Emprestou o sepulcro para ele. E essa pedra que ficava na boca, gente, vocês precisam entender.
Não era nada pequeno, não. Era algo muito grande. Ela servia como uma porta. Só que essa pedra não era quadrada, era uma pedra redonda. Isso tudo está voltado para a tradição. Era a forma que eles esculpiam, que eles lapidavam, que eles faziam. Lembra de Lázaro? Quando Lázaro foi ressuscitado, Jesus mandou tirar o quê? Tirar a pedra. Lá em João 11, Jesus manda tirar a pedra. Mas agora, todas as vezes que eu leio esse texto, o Senhor me traz essa memória. Agora, o céu não está mandando mais tirar a pedra. Porque quando elas chegaram, a pedra já estava tirada. O que eu aprendo aqui? Tem coisas que você faz. João capítulo 11, tira a pedra. Mas tem coisas, Lucas 24, elas chegaram lá, a pedra já estava removida. Tem coisa que é Deus que vai remover. Tem coisa que é Deus que vai fazer. Tem coisa que é Deus que vai tirar. Tem coisa que é Deus que vai trabalhar. Tem coisa que é Deus e não você. Você consegue entender essa verdade? E aí elas chegam lá e a pedra já está tirada. Era para elas ficarem felizes ou ficarem tristes? Era para elas ficarem felizes. Porque não era para ser novidade para elas. Mas quando nós falamos dos 3 níveis de frustração que eu falei para vocês, existem frustrações que são existentes, outras são geradas e outras são criadas. Quando nós olhamos para estes 3 níveis de frustração, você vai conseguir perceber comigo aqui nessa noite, que às vezes a gente perde a batalha porque estamos tão frustrados com aquilo que não deveríamos estar, porque criamos dinâmicas para viver bem, quando na verdade estamos simplesmente sobrevivendo. Porque tudo que me tira, preste atenção, tudo que me tira da rota do meu propósito, tudo que Deus faz para me alegrar e me entristece, diga comigo assim, tudo que Deus faz, pode ser mais forte, tudo novo, tudo que Deus faz para me alegrar e me deixa triste, me rouba do propósito de Deus e gera na minha vida uma frustração. Você consegue entender isso ou não? Porque imagina só, um pai trabalhando para o filho ficar bem, mas o filho está mal. Um pai que está pagando uma faculdade cara, um absurdo de mensalidade para o filho ser alguém, e o filho está indo para a faculdade fazer o quê? Brincar. O filho está indo para a faculdade o quê? Bater papo com os amigos. O filho está indo para a faculdade o quê? Namorar com as gatinhas da faculdade. Estudar que é bom? Nada. Isso vai gerar o quê? Isso vai gerar uma enorme frustração de quem? Naquele pai. Porque o pai está fazendo de tudo para o filho dar certo. É Deus na sua vida. Mas a maneira que o filho está agindo está gerando o quê? Tristeza. E isso vai gerar o quê? Uma frustração. E aí o texto continua dizendo assim, versículo de número 4. E aconteceu que estando elas, olha lá, perplexas. E a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. 2 anjos de Deus agora são enviados. Por quê? Porque elas estão frustradas. Elas estão perplexas. Elas estão tristes. Elas estão preocupadas. Elas não estão entendendo absolutamente nada. Porque elas foram para ungir o corpo dele, para passar as especiarias nele. A pedra não está na porta.
E quando elas olham lá dentro, o corpo não está no sepulcro. E aí elas ficam totalmente perplexas. Elas agora estão tentando entender. Olha para mim e pergunta o quê? Isso é profético que eu vou falar. Receba se você tem fé para isso. Para de querer entender aquilo que Deus já determinou sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua empresa, os teus negócios e os teus projetos. Porque todas as vezes que você tentar entender aquilo que já está revelado para você, você vai se confundir. Você carrega uma palavra. Eu não sei se você vai entender, talvez eu seja mais específico. Você carrega uma promessa de Deus sobre a tua vida. Você tem promessa de Deus sobre a tua casa. Você tem promessa de Deus para os seus negócios. Você tem promessa de Deus. Isso já deveria ser, obviamente, suficiente para que a vida dessas mulheres continuasse sendo uma vida prática. E aí vem os dois anjos, versículo 5. Versículo 6, e os anjos agora vai falar, versículo 5, e estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram, por que buscais o vivente entre? O que o anjo está falando para ela? Por que vocês estão buscando aquele que vive no lugar daqueles que estão mortos? Isso é poderoso. Isso é poderoso. Porque quando elas saíram de casa para ir ao lugar onde o corpo de Jesus estava, qual que era o sentimento que elas carregavam? Um sentimento de morte. Sentimento, diga comigo, de morte. Mais uma vez, vamos juntos, sentimentos de morte. Só que quando o anjo vem, o anjo fala para elas assim, olha, o sentimento de vocês está errado. Porque vocês estão buscando no lugar que tem pessoas mortas, aquele que não está morto mais. Vocês estão buscando no lugar de pessoas mortas, aquele que vive. Porque Jesus ressuscitou. Versículo de número 6. E não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos, como vos falou, estando ainda na Galileia. Versículo 7, dizendo, convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, e seja crucificado. E ao terceiro dia, ele... Aí o anjo está lembrando para elas o que Jesus já tinha falado. Amém? O anjo está relembrando para elas o que elas já tinham ouvido. Porque olha aqui para mim, queridos, preste atenção numa coisa. Se isso não tem tudo a ver com os nossos dias atuais. Porque o que nós estamos precisando hoje, sabe o que é? Não é mais uma palavra. E às vezes a gente está sempre em busca de mais uma palavra. Não. O anjo está lembrando para elas aquilo que elas já tinham ouvido. Quantas coisas você talvez já tenha ouvido e não serviu de absolutamente nada na sua vida. Porque esse é o primeiro impasse das frustrações. É aqui que nascem as frustrações, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. É o que o anjo está dizendo. É o que o anjo está falando para elas. Vocês estão buscando do lugar de mortos aquele que está vivo. Ele já ressuscitou. Vocês não lembram que ele já pregou isso para vocês? Ele falou isso para vocês quando vocês estavam aonde? Na Galileia. Ele anunciou para vocês que ele iria ser entregue na mão dos pecadores. Para quê?
para morrer. E ele morreu, de fato, cumpriu a palavra. Mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. E talvez o que o anjo está perguntando é: vocês esqueceram? E essa é a razão por que elas estão frustradas. Esse é o motivo por que elas estão decepcionadas. Esse é o motivo por qual elas estão, perplexas. E quando você aplica isso na sua vida, você percebe que não tem nada de diferente. A vida é prática. Mas a maneira que você decidiu viver está confundindo tudo, está bagunçando tudo. A vida é prática. Você já tem uma palavra. E não é novidade o que eu vou falar aqui. O pastor Denivaldo fala isso aqui toda semana. Uma palavra pode mudar tudo na sua vida. Você escuta isso aqui todo dia, mas o que você está fazendo das palavras que você já carrega? Será que vai ter que descer anjo aqui para fazer o que fez com elas? Apocalipse, a Bíblia fala que os pastores são que o anjo da igreja. É por isso que tem mensagens que parece que a gente está pregando aqui repetida. Parece que a gente está repetindo as mesmas coisas. E você precisa entender que nós não estamos repetindo as mesmas coisas. Às vezes você ouve coisa aqui que parece que você já ouviu. E você precisa entender que é Deus te trazendo aqui para te lembrar aquilo que Ele já te falou. Porque Jesus já tinha falado para elas. Só que agora não é Jesus que vem para falar. Quem vem para falar agora é o anjo. Você já percebeu que às vezes Deus usa uma mula? Foi assim com Balaão. Falou. E Balaão fez o quê? Ignorou. Fez de conta que não sabia. Fez de conta que esqueceu. Aí por fim a mula virou e começou o quê? E começou a falar com Balaão. Primeiro Jesus fala, agora os anjos. E depois? Depois não vai precisar de uma mula falar. Não vai precisar de uma zebra falar. Não vai precisar do cachorrinho da vizinha falar. Não vai precisar de um acidente falar. Não vai precisar de um livramento falar. Não vai precisar de um romper de alianças falar. Não vai precisar da perda de um filho falar. Não vai precisar, sabe por quê? Porque elas entenderam. Aí o outro versículo ele fala assim, olha, está comigo, gente? Versículo de número 8. Vamos ler o 7 e o 8 junto, olha. Dizendo, convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos do homem pecador e seja crucificado ao terceiro dia, ressuscite. E lembraram-se de suas. Só lembra quem? Só lembra de alguma coisa aquela pessoa que já esqueceu. Sabe que está difícil de entender o que eu estou pregando? Elas tinham ou não tinham a palavra? Elas carregavam ou não carregavam a promessa? Só que elas Aí você continua a leitura na sua casa. Eu quero ler até aqui com você. Porque aí está o grande impasse da frustração. Porque Deus já te falou. Aqui para mim. Quantas vezes mais Deus vai ter que falar? Será salvo tu e a tua casa. Mas o meu menino está na igreja, mas o meu marido não é da igreja, mas a minha esposa não é da igreja, mas não sei o que não é da igreja, mas não sei o que, e mais não sei o que, mas não sei o que. O Senhor está te lembrando da promessa, da palavra. Quantas vezes mais Ele vai ter que dizer para você que Ele é contigo?
Quantas vezes mais ele vai ter que falar, vai ter que te lembrar que você tem um consolador, que você tem a presença dele na sua vida, até a consumação do século. Isso está garantido. Ninguém escolhe, presta atenção, ninguém pede para nascer, é verdade ou não? Ninguém pede para nascer. Nasceu, aceitou Jesus, Jesus prometeu que estará convosco até a consumação do século. E quando morre, pastor? Aí é a pessoa que escolhe onde vai passar a eternidade. Ninguém pede para nascer, ninguém escolhe onde nascer, mas nós decidimos onde vamos passar a eternidade. É por isso que Jesus falou: estarei convosco até a consumação do século. Eu vou estar até o final, eu vou estar com vocês. Agora, quando vocês partirem dessa para outra, é vocês que escolhem onde vocês vão passar a eternidade. Se continuar comigo, se me servir, se me obedecer, se fizer a minha vontade, se praticar a minha palavra, opa, está garantido. Está garantido. A eternidade comigo. Aí eu vou continuar sendo o seu Deus e vocês serão o meu povo. Está escrito isso. Apocalipse está escrito isso. Consegue entender isso? Mas o que as frustrações estão gerando em nós? Quando eu falo de frustrações que já existem, olha para mim. Esquece o seu passado. Eu vou repetir isso aqui. Esqueça do seu passado. Porque o seu passado está carregado de frustrações que já existem. Viva o novo de Deus. Isso é poderoso e pode se tornar uma profecia para o seu coração. Esqueça o seu passado. Porque o seu passado está impedindo você, sabe de quê? De projetar seu futuro. Pegou isso ou não? Vou repetir, o seu passado está impedindo você de projetar o seu futuro. Então esquece o passado, porque o meu passado está carregado de frustrações existentes. E elas lembraram da sua? De quê? Alguém falou. Lembraram de sua? É isso que vai curar as suas frustrações. É isso que vai alinhar as suas emoções. É isso que vai colocar sentido, identidade. Diga comigo, identidade em você. Eu sei quem eu sou. Eu não me abalo. Eu sei quem eu sou. Pode me chamar de ladrão. Pode falar que eu estou fazendo isso com dinheiro de igreja, com não sei o quê. Pode falar o que for. Isso não me abala. Por quê, pastor? Identidade. Agora, uma pessoa que deixa de cumprir o que Deus determinou, porque ela está olhando para o homem, aí é a escolha dela. Ela está decidindo o futuro dela. Você consegue entender? Eu sei quem eu sou, tranquilo. Acabou aqui, sabe o que acontece? Chega lá em casa, eu como, meus meninos. Aliás, eu nem estou jantando, é esse que come. Esse come, eu faço uma ceiazinha lá. E sabe o que acontece? Daqui a pouco eu deito e durmo tranquilo. Nós fazemos uma oração, né? De agradecimento antes de dormir. E a gente deita e dorme tranquilo. Porque o justo não se justa. O justo não se justa. Olha para mim. Toda pessoa que você conhece, que vive para justificar, desconfie dela. Vou repetir. Toda pessoa que vive justificando, desconfie dela. Já viu? Tem pessoas que se justificam de tudo lá no seu trabalho, lá na escola, lá não sei aonde. Sempre tem alguém tentando justificar alguma coisa. O
O justo não se justifica. É identidade, gente. A vida é o quê? A vida é prática, gente. Tá dando para entender ou não? Ame a Deus. Ame Deus, ame a sua igreja. Ame os seus líderes. Ame os seus irmãos. Ame primeiro a sua família. Ama seus filhos, ama sua mulher, você que é casado, esposa, ama esse marido que Deus te deu. Junta essa fé, vai lutar junto. Vai guerrear, vai para cima. Deus está com vocês. E desprenda do passado. Aí a pessoa está deixando de projetar o futuro por causa do... E o passado está carregado de quê? De frustração. Frustração existente. Ah, mas eu tenho ciúme de você, porque vai ser feliz, o homem é seu. Beija mais, conversa menos. Ah, mas eu tenho ciúme, porque, sabe, fulana, não sei o quê. E aí começa a mexer em passado. Para com isso, gente. Em nome de Jesus, para com isso. Frustração existente. Tem frustrações que são o quê? Diga comigo, geradas. O que aconteceu aqui? Elas sabiam que aquilo ia acontecer? Hã? Elas chegaram lá, a coisa não estava do jeito que elas foi uma frustração gerada. Foi gerada. A circunstância gerou uma frustração nelas. Por mais que elas tinham a palavra, elas não sabiam que aquela frustração ia ser gerada daquele tipo. Que elas foram para quê? Elas foram para passar as especiarias nele. Mas chegaram lá, a pedra não estava no lugar, o corpo não estava lá. A frustração foi gerada. Sabe aquele dia que você pega a sua família e põe no carro? Isso já aconteceu comigo. Aí você vai passear com a família, eu com dinheiro no bolso, eu esqueci de abastecer o carro. Eu com dinheiro no bolso, eu vindo embora de Sete Lagoas, com dinheiro, eu pus o dinheiro no bolso, eu estava tão sobrecarregado, eu esqueci de passar no posto. E quando chegou ali no leite ao pé da vaca, eu tenho assim, falei, ai. Falei, uai, será que esse carro está estragando? E eu estava de Fusca. Nós estávamos de Fusca. Tinha que ser de Fusca, né? Aí ele firmou de novo. Eu acho que era o último suspiro, né? A gasolina que estava nos caninhos lá dentro. Aí ele assim, ele firmou de novo. Eu pus terceira. Você tem noção, pastor? Como é que foi? Aí ele andou mais uns 3 metros e ele assim. Pagou. Uma frustração que foi gerada. Mas Deus é tão bom que do outro lado da rua tinha um posto, gente. Isso é Deus cuidando da gente. Aí eu peguei o carro, fui lá, eu falei com eles assim, vai lá pro leite ao pé da vaca que eu resolvo aqui. Aí fui lá no posto, o rapaz olhou para mim e falou, não, isso acontece mais aqui perto. Eu tenho até uns galões já separados aqui, ó. Aí encheu o galãozinho para mim, fui lá, resolvi o problema. É uma frustração gerada. Você não está esperando, mas ela acontece. Está comigo ou não? É por isso que nós precisamos lembrar elas lembraram da palavra. E as frustrações que são criadas. Eu estava ali compartilhando com os meninos ali, presta atenção. Ora a Deus e pede para Deus um posto de gasolina, certo? E aí quer trabalhar até 4 horas da tarde. Posto de gasolina é até que hora, gente? É 24 horas. Você pediu, ué. Não, agora é trabalhar mesmo, acabou, meu filho. Tem domingo, mas não. Não. Tem mais não, gente, não tem mais. Agora é trabalhar mesmo. É se organizar muito. Você consegue entender os níveis de frustração?
Agora olha para mim, é para ficar triste ou para ficar feliz? Deus me deu a empresa, Deus me deu o negócio, Deus me deu essa família. Não, eu quero, eu solteiro, ó. Eu quero arrumar alguém, casar e fazer filho e ter menino. Aí na hora que os meninos chegam, meu filho, todo tanto dinheiro é pouco, e tem que comprar tênis, tem que comprar roupa, e tem que pagar a conta de luz daquele jeito que vocês aí casados, têm filhos, sabem, e você fala, apaga a luz fica acesa, e banho, corre gente, está demorando, o banho que você achou que ia ser só de 3 minutos, ele vira banho de meia, 40 minutos, meia hora, 40 minutos, e o negócio vira, meu irmão, aí começa, tá repreendido, ai, tô esgotado com esses meninos, você pediu. Não, não vem com essa aqui não. Você pediu, você queria. Vem com essa não. São frustrações que nós mesmos criamos. Aí o cara está solteiro, só vivendo tranquilo, final de semana, dando voltinha de cavalo, jogando futebol, em pescar, solteirinho, sossegado, sem problema nenhum. Oh Deus, eu quero uma mulher para me casar. E aí depois que Deus dá, começa a reclamar, não estou aguentando esse fardo, eu não estou aguentando essa mulher na minha... Meu Deus do céu, se eu soubesse eu não tinha casar. Não vem com essa não, você pediu para Deus. Da mesma forma as mulheres. Estava tranquilinha na casa da mamãe, papai dando de tudo. Agora nem dinheiro para fazer uma escovinha mais está saindo, meu filho. O que fala de unha de gel dá é briga, porque é não sei quantos reais. Nossa, 150 reais. Não, deixa que eu faço para você. Até os maridos viram até manicure, para não enfiar a mão no bolso, escorpião. Está amarrado, escorpião, da vida desses homens, em nome de Jesus. Mulher quer pôr um leg press no cabelo. Eu não sei nem o nome daquilo. Mega hair. A mulher quer pôr um mega hair no cabelo. Ô, gente. Não, gente. Não, gente. Não, quer pôr para ficar bonito para você, ué. Tava solteirinho, tava tudo bem, ué. Isso aqui eu estou falando de coisa barata. Sem contar as que quer fazer um procedimento estético aí, passa para outro nível, meu irmão. Aí já é outro nível, aí já é outra pegada. Aí já não tem. Né? Agora, olha para mim, gente. Deus deu condição, Deus está cuidando de tudo. Eu vou ficar triste? Eu vou ser vencido pela frustração? Põe para mim Lamentações 3:23, não me falha a memória. Olha esse versículo aqui, ó, e eu finalizo, tá, gente? Olha aqui, Lamentações 3. Novas são cada... São o quê? E o que mais? Grande é a sua fidelidade. Não é esse versículo que eu queria, não. 23. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quando Jeremias fala isso, eu quero trazer à minha memória o que me traz esperança. O que te dá esperança? Você ficar preso nessa frustração vai te trazer esperança? Tá não, gente. Tá não. Não esquece. A vida é prática. Deus está com você. E elas lembraram da sua palavra. É mesmo, Jesus falou isso com nós. Véio. Então é para mim, Jesus falou que você é curado.
Jesus falou que você pode todas as coisas, naquele que te fortalece. Jesus falou que você não precisa ter medo, que Ele está com você. Jesus falou que Ele é o provedor da... Jesus falou. Ai, eu lembrei, é mesmo. Fique em pé que eu quero orar com você. Trazer à memória aquilo que me dá. O que é que te dá? Aqui, ó. Olha lá, ó. É 21. Não, eu estava pertinho, olha lá. Olha lá, eu quero trazer à memória o que pode me dar. Traz na memória o que te dá esperança. Você está lembrando de passado. Não, tem coisa que acontece, gente, mas é para melhorar a nossa vida. É para melhorar a nossa história. Tem coisas que... Olha para mim. Tem coisa que é você mesmo que tem que passar. Eu mesmo. Não adianta, ninguém vai passar por nós, não, gente. Agora você percebe que depois que passa, você está mais forte, está melhor. É por isso que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, gente. Aleluia. Esquece o passado. Esquece o passado. Esquece o passado, Evaldo. Tem coisas na sua vida que já era para ser. Mas tem frustrações lá do seu passado que impede você, às vezes, de projetar seu futuro. Olha para mim aqui, Evaldo. Você merece. Você trabalha muito para isso. Esquece o passado, Alessandra. Às vezes você se perde, não é no seu presente, você se perde nas memórias do seu passado. Elas te frustram, elas te param. Deus é Deus que cura o passado. Porque Ele é o único que pode mexer no tempo da nossa vida. Esquece seu passado. Existe algo muito grande de Deus dentro de você. Jó perdeu tudo. Escuta isso aqui, ó. Jó perdeu tudo e ao mesmo tempo Jó não perdeu nada. Porque quem tem Deus tem tudo. Pega a sua vida e põe na mão de Deus. Deus vai colocar tudo que você perdeu de volta na sua mão. Esquece o passado. Esquece o passado, Renata. Esquece o passado. Esquece. É para frente. É adiante. Já venceu tanto gigante, agora esquece o passado. Adeus, você não é o seu passado, meu irmão. Você não é Saulo, você é Paulo. Em nome de Jesus. É você mesmo, Adeus, da Leila. Você não é o seu passado. Você é o que Deus tornou você. Eu acredito que muita coisa Deus está gravando para te mostrar um dia. Porque às vezes você se sente inferior a muita gente. Por algumas questões óbvias, que você sabe quais são. Mas você tem uma sabedoria, meu filho, que te coloca na frente de muita gente. Deus te deu uma sabedoria. Deus te deu uma capacidade. Principalmente nisso aqui, ó. Sabe por quê? Porque desde o dia que você me conheceu, diz o Senhor, você sempre teve desejo de aprender a minha palavra. Mas a circunstância, ela te impossibilitava. Mas a minha sabedoria está dentro de ti.
O meu espírito está dentro de ti. Você não é o seu passado. Você não é Paulo. Você não é Saulo. Você é Paulo, ó Deus. Um homem transformado para a glória de Deus. Um instrumento nas mãos de Deus. Feche os olhos, nós queremos orar por vocês. Feche os seus olhos, nós vamos orar com imposição de mãos nessa noite. Do seu lugar, nós vamos passar colocando a mão na cabeça de vocês. Nós vamos passar orando por vocês e profetizando o milagre de Deus na vida de vocês. Feche os seus olhos e comece a orar em nome de Jesus. Na maneira que vocês forem orando, nós também vamos até vocês e vamos orar em vocês. Vamos abençoar vocês. Pode ir, minhas irmãs. Nós vamos profetizar o milagre de vocês. Ó Pai, nessa noite nós oramos e colocamos, ó Deus, a igreja, tudo novo em tuas mãos, essas pessoas em casa nas tuas mãos, em nome de Jesus, meu Pai. O Senhor sabe, Deus, como está a vida dela, a vida dele. Ó Deus, talvez a frustração tenha sido tão grande, a frustração tem sido tão desafiadora, a frustração, Deus, tem sido nível hard, e às vezes ela até esquece a sua promessa, às vezes ela esquece o que o Senhor disse, às vezes ela esquece o que o Senhor prometeu. Entra agora na causa da vida dela, toca agora, meu Pai, onde homens não podem tocar, quebra correntes, cadeias, muralhas, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, que todo fundamento maligno seja repreendido e anulado. Amarra hoje os gigantes, ó Pai, amarra os valentes que trabalham contra essa família, essa casa, contra esse lar, essa empresa. Amarra o valente, meu Pai, que luta contra ela, que trabalha contra ela. Nós oramos, ó Deus, por esse tempo da vida do seu povo. Oramos por esse tempo, meu Pai, da vida dessa família. Ó Deus, abençoa o trabalho, abençoa a empresa, os negócios, os projetos, abençoa a saúde física, a saúde emocional, espiritual. Cai por terra os inimigos de Deus, batam todos em retirada. Toca agora com teu poder, meu Pai. Opera maravilha, faz milagres nesta noite, ó Deus, em nome de Jesus. Que todo caroço, todo mioma, todo cisto, em nome de Jesus, todo susto, em nome de Jesus, sejam agora repreendidos, sejam agora queimados, amarrados, sejam agora, meu Pai, arrancados. Que essa dor desapareça. Faz cirurgias invisíveis aqui nessa noite. Tira, Deus, tira a ânsia do passado. Tira, Deus, a tristeza, o medo. Tira, Deus, a angústia, o desespero. Toca agora onde, meu Pai, toca agora onde remédio não faz efeito mais. Oh Deus, opera milagres, opera maravilha. Em nome de Jesus, assim eu oro, abençoando você que está na sua casa. Receba o milagre, receba a resposta, cura, receba vida, receba rompimento, que você possa mover em nome de Jesus numa velocidade maior nos próximos dias. Assim nós abençoamos vocês, assim nós declaramos sobre vocês um tempo extraordinário de